Paulo escreveu essa carta com o coração de adorador. Paulo não escreveu essa carta com o coração de pessoas que estavam querendo justificar o que aconteceu, porque ele foi preso injustamente. Ele foi preso porque ele queria ser boca de Deus para que homens e mulheres fossem salvos. E nós vemos que naquele momento ali, que quando se fala em carta, a gente espera assim: poxa, a carta que vou receber, alguma coisa pedindo advogado, ou não. Ele colocou na carta: olha, que o amor de vocês continue. A responsabilidade de levar a palavra eu sei que vocês já têm, mas que esse amor nunca esfrie dentro de vocês. O que eu peço a vocês agora, aqui dentro da prisão, é que vocês orem por mim. Então naquele momento ali, nós podemos imaginar que esta carta foi diferente de todas as cartas que muitas das vezes poderiam vir relatando tristezas, angústias, necessidades. E nós vemos que aqueles irmãos lá eram tão fiéis que eles arrecadavam doações para mandar para Paulo não passar necessidade de nada. Mas Paulo, como um servo do Senhor, como um homem com o coração totalmente aquebrantado diante de Deus, Paulo falava o seguinte: olha, deixa o mínimo para mim, mas vamos doar para as pessoas que estão aqui perto de mim que estão precisando. Coração de servo, coração de pessoas totalmente transformado da palavra de Deus. E nós temos aprendido tanta coisa nesse tempo, que Deus tem preparado para nós, tanto ensinamento, tanta coisa que tem edificado a nossa vida. E o que mais a gente pode perceber aqui, que nós temos que ser também apaixonados pelo Evangelho como Paulo. Independente do pastor estar presente ou estar ausente, a nossa postura tem que ser a mesma: coração de adorador, coração disposto a estar na casa de Deus, coração disposto a levar a mensagem de Deus. Nós temos, irmãos, que ter esse exemplo de Paulo em nossas vidas. Não adianta nós sermos crentes que vamos ser motivados hoje e amanhã nós vamos perder o nosso incentivo por qualquer vendaval que possa passar por nossas vidas. Não. O nosso coração tem que ser o mesmo, porque o Deus que nós servimos é o mesmo. Ele não mudou. Em meio à prisão, Paulo poderia desanimar: poxa, tantas coisas que eu tenho feito na obra, tantas palavras que eu tenho levado, quantas vidas aceitaram Jesus e hoje eu estou preso. Paulo não reclamou. Muito pelo contrário, só veio cada vez mais provar quem Paulo era e quem Paulo servia. Então nós temos que aprender com Paulo, irmão, independente da situação. O pastor falou nisso aqui na semana passada. Independente do tempo, do momento que você vive, você tem que priorizar estar na presença de Deus, porque não tem lugar melhor para que possamos estar. E naquele momento ali, Paulo começou a justificar a sua alegria, a sua gratidão aos filipenses, que não abandonaram o apóstolo, ainda que estivesse preso. O suporte dos filipenses estava condicionado à situação de Paulo. Não estava condicionado à situação de Paulo, mas estava condicionada no momento ruins. Não era na situação de Paulo. Ele sabia que Paulo estava passando esse momento ruim na vida dele, mas era para crescimento espiritual. Foi para provar ali que Paulo ausente, mas Paulo sabia quem eram as pessoas, que sabia que dentro da cadeia ele ficava em paz, porque a obra não parou, a obra continuou. E nós podemos perceber o amor que aqueles irmãos tiveram por Paulo. Irmãos, nós temos que aprender nesta manhã que nós temos que amar o nosso irmão, independente da vida que ele vai passar.
Se ele estiver na mesma situação que Paulo, nós como igreja do Senhor, nós temos que entender que ele é nosso irmão. Nós temos que aprender isso, irmão. Nós não podemos ter aquele coração de esquecimento. Não, meu irmão, mas hoje ele não está aqui. Ah, eu não sei nem onde ele está. Que igreja é essa? Que igreja sou eu? Que igreja é você? Que nós temos aprendido com a palavra. E a palavra de Deus diz que todas as vezes que Paulo lembrava daquela igreja, todas as vezes que ele pensava, imaginava, ele se emocionava. E era tomado de grande emoção, de grandes ações de graça em seu coração. Mas ele tinha uma gratidão muito fiel ao Senhor, a Deus. Ele era fiel a Deus. Todas as vezes que ele lembrava dos irmãos, ele tinha gratidão em seu coração. Mas ele tinha um coração grato a Deus. E essa carta de Paulo é um espelho perfeito de amor e dedicação para a pregação do Evangelho. É o espelho. É o espelho. O que você tem espelhado? Para onde você tem olhado? Você tem olhado para o teu irmão que caiu? Ou você tem olhado para o trono de Deus? Que igreja você é? Que igreja eu sou? Quem nós somos? Nós podemos nos espelhar no testemunho de Paulo. E aqui dessa forma nós podemos destacar no texto como Paulo orava pelos irmãos daquela igreja. E eu gostaria de destacar aqui alguns aspectos da oração. Irmão, se você quer ser uma igreja forte, você tem que dobrar o seu joelho. Sem oração é impossível você prosseguir. É impossível você se manter de pé. Nós podemos fazer tudo, menos deixar de orar e de ler a palavra. Porque se você não tiver o tempo com qualidade para o Senhor, provavelmente qualquer problema que vier na sua vida, você vai começar, sabe fazer o quê? A blasfemar. Ah, não vou mais para a igreja não, porque aconteceu isso, aconteceu. Meu irmão, as provas são para te refinar mesmo. É para provar como eu estou diante do Senhor. A prova nos mantém de pé, nos fortalece. A palavra de Deus diz que nós temos que passar pela prova para sermos aprovados. Seria muito fácil. Seria muito fácil se tudo corresse tudo de acordo com da maneira que você quer, da maneira que eu quero. Mas não é mais eu e você. Quem governa a nossa vida agora é o Jesus. Quem cuida de mim e de você é Jesus. Não é mais o que eu quero, mas o que Ele quer. E a forma que Ele quer para mim e para você é a melhor. Por muito que venha doer, por muito que você venha chorar, mas depois você vai entender: Senhor, obrigado, porque aquele momento só me fez crescer. Aquele momento só me fez ficar mais apaixonado pelo Evangelho. Aquele momento só me fez entender que eu não sou nada. Muitas das vezes as pessoas acham que é tudo. Ah, eu faço isso, ah, eu faço aquilo, ah, eu faço porque é meu. Irmão, nós não somos dono de nada. Tudo nosso é do Senhor. Tudo é do Senhor. Nós apenas cuidamos. Somos mordomos, mas dono é o Senhor. E nós vamos começar aqui fazendo alguns destaques, né? Alguns aspectos da oração. E o primeiro aspecto da oração está aqui no verso 3. Primeiro aspecto da oração de Paulo, nós podemos encontrar aqui logo no 3 que fala: sempre penso em vocês, agradeço ao meu Deus. Sempre que eu penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus.
Será que eu e você temos pensado dessa forma? Quando eu penso na igreja, quando eu penso nos meus irmãos, será que eu tenho agradecido a Deus? Será que eu tenho falado para Deus, Senhor, obrigado pelos meus irmãos? Independente da situação que eu esteja, Senhor, obrigado pela minha igreja. Obrigado porque ali eu tenho mais de 100 irmãos, quase 200 irmãos que eu amo. É a minha família. Será que eu tenho sido grato a Deus? E nós vemos que essa palavra de Paulo demonstra a qualidade de vida que havia na igreja, mas também o caráter de Paulo, que em nenhum momento demonstrou atitude pessimista de estar preso. Em momento nenhum ele reclamou. Caráter. O pastor tem falado tanto disso. Do caráter. É a forma da lembrança. Você vai olhar para a pessoa, pelo caráter da pessoa. E Paulo naquele momento ali, né? Ele estava mostrando a qualidade que existia naquela igreja. A qualidade e o amor que ele tinha por aqueles irmãos. E nós podemos ver também que essa atitude de gratidão conseguiu manter uma atitude de gratidão diante das lutas e sofrimento, sinais de sua vida cristã madura e saudável. Irmãos, nós não podemos ficar meninos todo tempo. A Bíblia diz que o tempo de meninos já passou. Hoje nós temos que ser igreja madura, igreja preparada. E Deus tem nos sacudido nesse tempo. Deus tem nos sacudido nesse tempo. Só não aprendeu ainda, irmãos, quem não quer aprender. Só não entendeu ainda quem não quer entender. Mas Deus tem nos preparado para nos amadurecermos. Precisamos amadurecer. Precisamos entender que a obra do Senhor é para ser feita com qualidade. Que a obra do Senhor é para ser feita com gratidão. Que a obra do Senhor tem que ser feita com sorriso, com alegria, com prazer, com disposição. Não temos que arrumar empecilhos, não temos que arrumar desculpas. Não. A palavra de Deus diz que Ele nos conhece. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso pensamento. Ele conhece quando realmente nós estamos falando o que é verdade, também conhece quando nós mentimos. Então nós temos que ser sinceros com Deus. Nós temos que aprender a ter esse conceito de gratidão ao Senhor. Ser grato ao Senhor por tudo, irmãos. Muitas das vezes, eu só vou ser grata a Deus porque eu ganhei. Não. Está chorando? Senhor, obrigado. Hoje as minhas lágrimas caem. Mas o Senhor vai colher. E amanhã eu vou estar sorrindo. Amanhã eu sei que a alegria vai chegar. Porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós não conseguimos força em lugar nenhum se não for do Senhor. Por muito que um amigo, que um irmão chegue para você e te dá uma palavra linda, mas não é o suficiente. Quem vai te dar essa força que você vai se levantar e vai se colocar de pé chama-se Jesus Cristo. E nós vemos que aquela atitude de lutas e sofrimento era sinais de que Paulo estava dizendo àquela igreja: olha, não se preocupe comigo. Eu sou maduro. A minha igreja é uma igreja madura. É uma igreja que não preciso me preocupar, porque eu sei quem são meus irmãos. Eu sei quem é a minha igreja. Então não se preocupe. Olhe só por mim. Só isso. Continue a obra, continue o trabalho. Porque eu sei que Deus é o sustentador e Senhor desta igreja. Agora nós vamos lá no verso 4 e 5, que fala assim: e todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho
de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje, Paulo não conseguiu ver naquela igreja nenhuma dificuldade de amar. E ele estava sendo grato ao Senhor. Todas as vezes que eu oro por vocês, em favor de vocês, eu oro com alegria, não com tristeza. Deus está preso e vocês estarem em liberdade. Não, eu oro com alegria, porque vocês foram os mesmos no tratamento desde quando eu comecei a implantar a igreja até hoje. Prazer, alegria, coração totalmente grato a Deus. E nós podemos ver que a alegria de muitas pessoas cristãs às vezes é limitada ao momento da vitória. Eu só sou alegre quando eu recebo o que eu quero. Se eu não recebo o que eu quero, eu vou começar a reclamar. Eu vou começar a reclamar. Ah, Deus não me ouve. Ah, Deus parece que não está nem aí para mim. Irmãos, não seja assim. Porque vitórias e conquista vem através da sua vida, da sua comunhão, da sua dedicação ao Senhor. Você não precisa correr atrás dessas coisas. Você não precisa disso. Porque você precisa ter um coração quebrantado. Que você precisa ter um coração contrito com o Senhor. Um coração dedicado à igreja. Um coração dedicado ao serviço. Um coração dedicado ao ID do Senhor. É isso que nós temos que nos preocupar. Paulo era parte integrante da comunhão com Deus. Parte integrante da comunhão com Deus. Aquela igreja aprendeu a ver em Paulo um estilo de vida no qual todos quiseram seguir. Viu totalmente o caráter de Cristo estampado no rosto de cada um dos irmãos. E eu fiquei falando: Senhor, eu quero ser assim. Eu quero ser assim. Se eu sou apaixonada, eu quero ser muito mais apaixonada. Independente do momento, mas o amor à obra, ele não pode esfriar. Nós não podemos sentir desanimados. Ah, o coronavírus está aí, eu estou com medo. Irmão, confia no Senhor. Nós temos que ter as nossas prevenções, sim, claro. Mas nós não temos que ter medo de vir para a igreja para louvar ao Senhor. Nós temos que vir, sim. Coração apaixonado não consegue. O amor é tanto que seu coração pulsa na hora de vir para a casa do Senhor. Porque nós vivemos que a palavra de Deus diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque aqui nós temos comunhão. E não tem coisa melhor do que vivermos esses momentos que nós temos vivido como família. Nós somos a família do Senhor. A alegria final é o fruto do Espírito Santo. E nele não há circunstância. Paulo preso ou na igreja, Paulo continuou sendo servo. Paulo continuou sendo adorador. A circunstância que ele estava vendo era uma circunstância ruim. Mas ele não deixou de orar. Ele não deixou de buscar. Ele não deixou de se preocupar com os irmãos. Olha, não se preocupe. Não precisa se preocupar comigo. Porque todas as vezes que eu estou orando por vocês, meu coração se alegra. Eu oro com alegria. Irmãos,
a melhor coisa que tem é você estar orando com alegria. Prazer, amor. Quando a gente ora ao Senhor, nós sabemos que nós estamos entregando a quem pode nos responder, a quem pode resolver. Então nós temos que aprender cada dia mais, entender que o fruto do Espírito é o amor. O fruto do Espírito é a alegria. O fruto do Espírito é a paz, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, que relata lá em Gálatas 5:22. Esses são os frutos, irmãos, que nós não podemos deixar de lado. Porque se você não tiver amor, você não tem alegria. Você tem um coração amargurado. Se você tem um coração amargurado, você não tem paz. A palavra de Deus diz: a minha paz eu te dou, eu não dou como o mundo dá, porque no mundo não tem paz. Então nós temos que aprender a nos entregar verdadeiramente ao Senhor com alegria, com amor, com singeleza de coração. Nós temos que fazer por amor. Nós não temos que fazer nada para Deus por imposição. Não. Então não faça. Se não for para fazer por amor, não faça. Espera o Senhor quebrantar o seu coração. Pede o Senhor para quebrar o teu vaso. E depois que tudo acontecer de mudança em sua vida, aí você vai entender: poxa, quanto tempo que eu poderia ser dessa forma, de usar dessa forma o amor. Eu era uma pessoa totalmente amarga, uma pessoa totalmente indisposta. Então nós temos que aprender, irmãos, para estar na presença do Senhor. Nós temos que mudar. Nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus mudar em nós aquilo que precisa ser mudado. Outro aspecto da oração é a confiança. Em quem você tem confiado? A Bíblia fala que uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós fazemos menção ao nome do Senhor. Amém? E a palavra de Deus diz lá no verso 6 e 7, que fala o seguinte: pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo. Vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. Que coisa linda! Entender que a igreja participava com ele do privilégio de estar na presença do Senhor é um privilégio. Não conseguimos imaginar outra coisa melhor, não existe. Melhor coisa é estar diante de Deus. Então nós vemos que diante daquela situação, no posicionamento privado da sua liberdade de ir aonde quisesse, muitas das vezes tendo dificuldade até do acesso à informação sobre o estado das igrejas, mas Paulo poderia estar. Ele poderia estar inseguro, mas a palavra de Deus foi o refúgio para a vida dele. No entanto, o texto mostra que nada abalava a sua convicção, que cuidava das ovelhas. Em muitas instâncias, quem cuidava das ovelhas, em muitas instâncias, chama-se Jesus Cristo. Ele confiou, ele entregou, ele teve de tudo para se entristecer, porque ele estava distante, ele estava incomunicável, ele não sabia o que estava acontecendo. Mas ele entendeu que quem cuidava das ovelhas era Jesus. Ele começou a entender dessa forma:
Porque o nosso Deus, Ele cuida de mim e de você até as últimas instâncias. O cuidado de Deus é inexplicável. Quantas coisas Deus tem feito na minha vida? Quantas coisas Deus tem feito na sua vida? Isso é cuidado. Ele tem cuidado de nós, desde que nós saímos da nossa casa até chegar aqui. E Ele vai continuar cuidando da tua vida todos os dias. A palavra de Deus diz que nós somos tão privilegiados pelo Senhor. O cuidado dele é tão evidente para nós, que Ele dá ordem aos anjos por minha causa e por sua causa. Calma, nós temos que ter esse coração totalmente de confiança no Senhor. Nós temos que aprender a confiar. Mesmo que a circunstância muitas das vezes diz não para você. Você olha e diz, ai. Sempre vai chegar um para você e vai dizer assim, isso não deu certo, isso não vai dar certo não, esquece. Mas nós olhamos para o Senhor e dizemos assim, o meu Deus cuida. O meu Deus cuida de mim. A minha causa não é mais sua, a minha causa é dele. Nós temos que aprender a ter essa confiança no Senhor. Porque só Ele, não há outro, está nos dando essa garantia. Porque Ele cuida de nós. Nós vamos ler agora o versículo 9, 10 e 11. Que diz o seguinte: o que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais. E que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir, para a glória e louvor dele. Irmãos, que coisa maravilhosa a gente vê o empenho do nosso irmão Paulo de deixar para nós esse exemplo tão lindo, de deixar para nós essa palavra que veio assim totalmente me quebrar. A palavra, ela quebra, ela nos quebra. Mas quando olhamos para isso tudo, nós vemos que tem uma palavra que está em destaque: é o amor. Se Paulo não tivesse amor em seu coração, nada ia acontecer. E quando ele diz, eu peço a Deus que o amor de vocês cresça cada vez mais, e que tem uma palavra que é chave para nós também: sabedoria. Vocês tenham sabedoria e entendimento completo. Não é algo pela metade, é algo que precisa ser completo na minha e na sua vida. Crescimento espiritual tem que vir com sabedoria, tem que vir pelo amor. E nada que Deus nos dá, irmãos, é incompleto. Ele quer completar em mim e você a obra que ainda falta. Nós estamos ainda sendo lapidados. A obra ainda não está completa, mas ela vai se completar quando o Senhor nos chamar, quando a gente chegar lá no céu. Mas enquanto estivermos aqui na terra, nós vamos ser lapidados todo dia. Ainda somos pedras brutas, ainda somos, mas o Senhor quer lapidar a minha e a sua vida.
E ele diz que tudo isso é a fim de que saibamos escolher o melhor. Para eu escolher o melhor, preciso ser lapidado. Se você e eu não, se nós não formos lapidados, nós não vamos saber escolher o que é bom. Nós vamos achar que de qualquer forma tá bom, vamos levar assim. Não. Nós precisamos ser lapidados, sim. E ele continua dizendo, a fim de que sabe escolher o que é bom, o que é o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, eu e você, nós vamos estar livres das impurezas e de qualquer culpa. Nós não podemos nos omitir do ídolo do Senhor. Nós não podemos deixar fechar os nossos olhos e achar que a responsabilidade é só do pastor. Não, a responsabilidade é da igreja também. Porque só assim o Senhor não vai nos cobrar quando Ele voltar. Por que eu não fiz? Por que eu não falei? Por que eu não anunciei? Por que eu não testemunhei de Jesus? O que Jesus fez na minha vida? Por que eu não dei força para as pessoas que na hora que estava desanimada, que estava caída? Por que eu não falei para ele ou para ela desse Jesus que levanta os cansados, que cura os doentes, que levanta os mortos? Esse Jesus que não tem nada impossível. Como está o seu conceito de igreja? Que é ser igreja? Igreja é só vir, louvar e ir para casa? Não. Nós somos igreja em qualquer lugar. Mesmo que você vê que a coisa está dando errado, mas você, Jesus, entra nesse negócio. Porque eu sei que tudo vai acontecer. Aí aquelas pessoas que são distantes falam assim, que Jesus, esquece de Jesus, Jesus não está nisso não. Não é isso que a gente ouve das pessoas? Não, a gente continua dizendo, Jesus está aqui sim. Jesus vai fazer sim. Mesmo que a circunstância aos seus olhos humanos dizes não. Mas o seu espírito tem que dizer sim. Amém, irmãos? Nós temos que aprender a viver dessa forma. E a vida de vocês estará cheia da qualidade que só Jesus Cristo pode produzir, para a honra e para a glória dele. A minha vida e a sua vida, nós temos que viver cheio das qualidades. As qualidades que só Jesus pode dar. Só pode dar, mas ninguém pode dar. Mas nós temos que querer viver e a participar dessa qualidade. Essa qualidade que é vida para as nossas vidas. E nesse versículo 9 a 11, eu pude viver um pouquinho da palavra daquilo que nós temos aprendido na escola. Por isso que eu digo, o aprendizado ele não tem preço. E nessa palavra aqui, nesses versículos 9, 10 e 11, eu conseguia visualizar que ali houve um discipulado. Nós estamos aprendendo. Se você está aprendendo, você tem que olhar as coisas e começar a entender o que você está falando, o que você está fazendo. E nós conseguimos ver nitidamente esse discipulado. Mais do que qualquer coisa, né? Nós temos que aprender a viver a desfrutar desse aprendizado, desse ensinamento que o pastor tem se colocado para nos ensinar. E ali, mais do que qualquer coisa, Paulo estava preocupado com a vida espiritual e o crescimento dos irmãos de Filipe. Discipulado. Não tem como fugir disso. E ele ficava preocupado, será que eles estão crescendo em amor, em santidade, em louvor? E tudo isso estivesse acontecendo, as demais coisas estariam em ordem. Se tudo isso estiver acontecendo na igreja, eu vou me despreocupar.
porque tudo está em ordem. Está como eu deixei. Discipulado, vidas, cuidar de vidas, crescimento espiritual dos irmãos, discipulado. E nós, enquanto Igreja do Senhor, nós temos que estar sempre nos lembrando, sempre dessa palavra tão linda. Lembremos-nos sempre disso em nossa vida, na hora de cuidar de alguém, seja um discípulo, mas nós temos que preocupar com a vida em primeiro lugar, as vidas. Nós temos que nos preocupar com as vidas. Por isso que nós temos que ir. Ser discípulo do Senhor nesta terra. Falar desse amor. Falar desse Deus. E hoje nós vemos tantas pessoas, né? Que muitas das vezes estão preocupados. E sempre pede, ora pelos meus negócios. Ora pela minha saúde, ora pela minha vida financeira. Mas quantas vezes se esquece do seu crescimento espiritual? A gente se preocupa com o material, mas esquecemos do espiritual. Mas nós, quanto Igreja do Senhor, nós temos que ser sábios. Paulo sempre orava com alegria por causa da cooperação dos irmãos com o Evangelho, pois a missão principal era que o Evangelho fosse pregado. Essa era a preocupação dele. Que nada pare, que nada venha parar. A minha preocupação é que o Evangelho seja pregado, mesmo mediante a minha situação, preso injustamente. Mas a minha preocupação é com as vidas, com as pessoas, com aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer esse Deus que faz proeza em nossas vidas. Esse Deus que deu o seu Filho para morrer por minha causa e pela sua causa, por amor. Foi o amor. Para que toda a humanidade entendesse e vivesse esse amor. Compreendesse que Jesus veio para que nós não venhamos amanhã partir daqui e não ter esse encontro com Ele. Então nós temos que viver, irmãos, constantemente lembrando disso. Nós não podemos esquecer das coisas que Deus tem feito na minha vida e na sua vida. Para concluir, nós podemos ver que a oração de Paulo aos Filipenses mostra o que é uma vida autêntica. As marcas desta vida superam qualquer obstáculo externo que leva a uma experiência profunda e restauradora com Deus. E com isso, nós temos que estar examinando o nosso coração, a nossa vida diante dos princípios que nós estudamos, e que possamos estar orando ao Senhor que nos renove em sua comunhão com o Espírito Santo, pois este amor é identificado pelas ações. O amor de Deus é identificado pela ação que nós estamos fazendo em tua obra. Então nós temos que entender o seguinte: se temos enfrentado dificuldade em amar o nosso irmão dessa forma, talvez signifique que vocês não entenderam de fato o que é o Evangelho. Se existe dificuldade de amar o seu irmão, então você não entendeu o verdadeiro significado do Evangelho. Quantas pessoas estão do lado do outro e não falam? Quantas pessoas estão do lado do outro e não tem coragem de perguntar: meu irmão, como está a sua vida? Você está bem?
Quantas pessoas dentro de casa estão dormindo no mesmo quarto, são de mal? E muitos desses estão dentro da igreja. Muitas pessoas estão dentro da igreja. Ah, eu não falo porque ele não fala comigo. Irmão, vamos quebrar isso. Vamos quebrar essa dificuldade. Porque o amor de Deus, ele supera tudo isso. Por muito que você esteja errado, mas o amor faz você se humilhar. Então nós temos que parar com isso. Nós somos igreja do Senhor. Qual é a sua identidade diante do Senhor? O que você tem feito, o que você tem sido, o que você tem aprendido, o que você tem guardado no seu coração. A palavra de Deus diz: guarde a minha palavra no teu coração para que você não peque. E se isso aí é pecado, a falta de humildade, a falta de amor te distancia do Senhor. Se você tem alguém que não fale com você, meu irmão, hoje, em nome de Jesus, ore, fala ao Senhor e quebre isso, porque o Senhor quer te dar vitória. O Senhor quer mostrar quem você é diante dele. Se humilha, vai, olha para Jesus, que sem pecado nenhum tornou-se pecador em nosso lugar, mas no último suspiro ele perdoa. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E ainda hoje estará comigo lá no paraíso. Jesus perdoou. Por que que eu não posso perdoar? Por que que você não pode perdoar? Você tem que fazer a tua parte. Independente que a pessoa vai querer o perdão ou não, mas a iniciativa tem que sair de você. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que quando Jesus vier, você não será culpado. Você quer ser culpado? Você quer levar contigo essa marca? Que quando Jesus te mandar você abrir a tua mão, você vai ficar com vergonha? Por falta de perdão? Por querer se sentir o suprassumo? Não, irmãos, se humilhe. Vamos ser uma igreja apaixonada, que vivemos a palavra porque aprendemos a palavra. Aí, depois vai dizer: ah, mas ninguém nunca falou disso. Sim,